Mato Grosso do Sul, quinto maior rebanho bovino do Brasil. O estado, que já foi o terceiro, tem hoje, segundo o IBGE, 18,9 milhões de cabeças. Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, criada há quase 100 anos, representa 600 associados que enfrentam inúmeros desafios para se manter na atividade. No Rural Pod de hoje, a conversa é com o presidente da Acrisul, Guilherme Bunlai. E o tema? Os desafios da pecuária de corte do Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer poder estar falando da pecuária do Mato Grosso do Sul e também do Brasil, aqui nesse programa tão importante que é o Rural Pod. E olha, a gente tem muito assunto para falar, porque tem muito mito, né? Muita inverdade que povoa aí a pecuária de corte do Brasil e a gente vai procurar esclarecer. Guilherme, eu já vou começar colocando um vídeo de uma análise feita pela equipe de pecuária da Rural Business, porque eu acho que o assunto principal que está rolando hoje é o tarifaço, né, dos Estados Unidos. Sim. Poxa vida, vamos ter prejuízo porque não vai exportar mais carne para os Estados Unidos. E agora, o que vai acontecer? A balança comercial brasileira. Vamos esclarecer isso? Então, vamos assistir juntos? Vamos. Para a gente dar o start nessa conversa com o Guilherme Bunlai, presidente da Acrisul, uma análise exibida aos assinantes da Rural Business e que a gente vai colocar no ar agora, porque a partir dessa análise a gente vai começar o nosso bate-papo. Vamos lá? Nada como estar ligado diariamente nas análises de mercado da Rural Business para diminuir riscos e melhorar a sua margem de lucro, não é mesmo? Quer mais um exemplo? Olha, como alguns começam a ver apenas agora que um grande teatro especulativo foi montado no país em relação ao tarifaço da carne bovina exportada pelos frigoríficos brasileiros para os Estados Unidos, é no clima de missão cumprida que anunciamos que, mais uma vez, fomos assertivos sobre o que iria acontecer com as exportações de carne bovina dos frigoríficos aqui do Brasil depois do anúncio do tarifaço do governo Trump para o setor. Ou seja, estávamos absolutamente certos ao afirmar que não haveria prejuízo algum para essas empresas. Muito pelo contrário. Desde o primeiro dia deste episódio, alertamos que novos recordes seriam batidos pelos frigoríficos exportadores. E pedimos aos nossos assinantes que encarassem isso como uma onda especulativa e de fôlego curto para promover baixas no valor das propostas de compra de boi e vaca gorda no Brasil. Olha, enquanto a equipe de pecuária aqui da Rural Business fazia esses alertas, na mídia brasileira, reportagens como essas que vai ver agora circulavam em massa. Setor da carne bovina prevê perda de US$ 1 bilhão em 6 meses com tarifa dos Estados Unidos e pede apoio ao governo. A BIEC estima perdas de US$ 1 bilhão caso tarifas dos Estados Unidos sejam aplicadas. Carne bovina. Abrafrigo prevê perda de US$ 1 bilhão e 300 milhões em 2025 com tarifa dos Estados Unidos. E mesmo após essa avalanche de notícias tentando iludir nossos assinantes, continuamos afirmando o peso nulo desse mercado para o setor de carne bovina. E mais, alertamos para a aceleração dos embarques dos frigoríficos brasileiros para os Estados Unidos ao longo deste ano, com volumes que, teoricamente, seriam executados ao longo de todo o ano de 2025. Mas e agora, hein? O que estão dizendo por aí? Prejuízo do tarifaço sobre carnes tem redução de US$ 700 milhões. Segundo a reportagem, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes apresenta agora uma revisão nas estimativas de perdas causadas pelas tarifas norte-americanas sobre a carne bovina brasileira. A previsão foi reduzida de US$ 1 bilhão para US$ 300 milhões. E mais, dizem que a redução se deu por causa da abertura e diversificação de mercados para os produtos brasileiros. Caro assinante, era US$ 1 bilhão de prejuízo, ou seja, mais de R$ 5 bilhões. E agora, para não ficar feio na foto, estão falando em prejuízo de US$ 300 milhões. E aqui fica mais um alerta da nossa equipe. Em breve, tenha certeza, vão anunciar prejuízo zero.
E qual é a desculpa para não passar vergonha nesse alarmismo sem razão? Afirmar por aí que os Estados Unidos seguem como um destino muito relevante para a carne bovina do Brasil, mas que o produto não deixará de ser vendido enquanto a tarifa de 50% continuar em vigor. Como pode ver, é preciso continuar com a especulação barata. Vamos voltar à notícia, porque eles dizem que o mercado americano é o nosso segundo maior mercado. E seria muito prejudicial perder um segundo mercado que tem alta rentabilidade e que é necessário continuar negociando para que a gente não perca este mercado. Pois bem, vamos explicar para os novos assinantes aqui da Rural Business e aproveitar para refrescar a memória dos mais antigos o verdadeiro peso do gigantesco mercado brasileiro de carne bovina. Ou seja, o nosso famoso, mas pouco divulgado mercado interno. E mostrar o impacto do consumo dentro do Brasil no comparativo com as exportações de carne bovina dos frigoríficos do Brasil para os Estados Unidos. Por isso, vamos ver de novo o tamanho do consumo do nosso gigantesco mercado chamado Brasil. Por ano, são consumidas aqui dentro do país 8.210.000 toneladas de carne bovina e equivalente carcaça. Isso significa que a cada mês são demandadas 684.000 toneladas de carne bovina, o que representa um consumo diário de 23.000 toneladas da proteína, ou então 950 toneladas a cada hora. E quanto mesmo os frigoríficos que operam com exportação de carne bovina embarcaram para os Estados Unidos? Como pode ver neste outro gráfico preparado com exclusividade por nossa equipe de pecuária, entre os anos de 2021 e 2023, foram embarcadas entre 134.000 e 138.000 toneladas. Lembrando que este volume é anual e que é consumido dentro do nosso mercado interno em menos de 10 dias. Veja ainda neste segundo gráfico que, cientes do problema da guerra tarifária, os frigoríficos do Brasil que exportam carne bovina para a terra de Trump trataram de aumentar os embarques para não ter prejuízo algum ao longo de 2025, que nos 8 meses acumulados deste ano foram elevados em quase 66%. Este é o poder do trabalho de investigação de mercado que só a Rural Business faz. Pois é, Guilherme, acabamos de ver essa análise divulgada para os nossos assinantes e só confirma o quanto a informação profissional específica, apurada de verdade, em dados, né, confrontados aí, pode levar o produtor rural, o pecuarista, a ter ciência, e a população em geral, a ter ciência desse mercado, né? Mais uma vez, a gente confirma que há muita manipulação de informação. Enquanto a gente estava assistindo, você estava comentando que quem perdeu foi o frigorífico, né? Exatamente. Essa conta, existe uma conta de rebanho e a conta financeira, que também nós, enquanto entidade, desde o primeiro dia avisávamos que esse tarifaço não poderia influenciar no preço da arroba, né? Porque muito se fala, porque vai ter uma perda de alguns milhões de dólares. Por que essa perda? Essa carne não vai ser jogada fora, ela vai ser enviada para outros países, né? Então a gente não acredita nesses números que foram colocados inicialmente e agora está sendo mostrado que realmente a gente também estava certo, né? E essa questão de financeiro com volume de abate, que aí sim poderia influenciar no valor da arroba paga ao produtor, ela é muito diferente, né? Até porque o que é exportado para os Estados Unidos são retalhos, né? São cortes do dianteiro. E o mercado brasileiro e internacional precisa do consumo de outros cortes. Então não haveria uma diminuição de abate por conta dos Estados Unidos, porque senão ia faltar todas as outras carnes, não só no Brasil, como para exportar para outros países. Picanha, alcatra, filé mignon, né? Então, realmente a gente alertou isso aos produtores para que vendessem o estritamente necessário para pagar suas contas, né, porque isso não poderia perdurar essa queda que a gente viu aí de mais de 10% do dia para a noite em cima do valor da arroba paga ao produtor. Foi uma jogada interessante dos especuladores, né, para abaixar o valor da arroba, né? Ficou muito nítido isso. Com certeza, e foi realmente, Carmen, o mercado no dia seguinte já abriu
né, com 20, 30 reais a menos no valor da arroba. Isso é um absurdo. Isso aconteceu no Brasil todo. Né? Então, é impressionante essa fórmula com que eles vêm manipulando através de algumas informações, e aí a importância de uma informação, né, correta, coerente, em cima de dados, para que a gente possa informar o produtor o que realmente vai acontecer. Né? Porque esse alarde é prejudicial, porque eles estavam, quanto pior, melhor. Porque no mesmo tempo que eles tinham contratos vendidos a R$320 a arroba, eles começaram a comprar boi a 290. Então, talvez o mês de junho e julho tenha sido o melhor mês para a indústria frigorífica. É curioso, porque assim, muitas vezes conversando com as pessoas, tratando desse assunto com leigos, né, que é diferente do pessoal da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, mas olha, até muito produtor não sabe, viu? A gente tem veículos de informação, canais de informação, agências, como no caso da Rural Business, que é totalmente independente, que se apoia em informação de mercado mesmo. Vai, escuta o produtor, confronta os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, do IBGE, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, com relação a rebanho, né? Mas muita gente não sabe que a JF, que é a holding que tem o frigorífico JBS, né, que é a maior empresa de processadora de carne bovina do mundo, né, ela é dona do Canal Rural. Exatamente. Muita gente não sabe disso. E o Canal Rural é um dos veículos de informação, de comunicação aí, que tem uma grande penetração nesse público. E aí as pessoas se informam ou buscam informação e acreditam em informação de frigorífico. E aí aqueles analistas de mercado, que a gente sempre fala com aspas aqui, estão passando informação do comprador de carne bovina. Aquele que vai comprar a carne, o gado do pecuarista. E aí eu te pergunto, o pecuarista de Mato Grosso do Sul tem essa noção, Guilherme? Olha, da manipulação do mercado? Acho que nós temos, e aí os instrumentos hoje disponíveis estão aí para que a gente possa ficar atentos a isso. Né? Então, nós temos vários canais aí importantes, principalmente agora de WhatsApp, temos grupos sendo formados para entender essa movimentação de mercado, e eu acho que a informação hoje ela é muito valiosa. Agora, a informação correta. Né? Então, a gente não pode, através da indústria frigorífica, buscar o direcionamento para aquilo que a gente quer fazer. Então, eu acho que é muito importante também a gente olhar não só para o nosso estado, mas para o que vem acontecendo em outros estados do país, para ter esse acompanhamento, né? Porque também, se olhar só para o Mato Grosso do Sul, que hoje tem a arroba mais cara do Brasil, a gente já vê um movimento de diminuição de abate aqui para que eles possam usufruir aonde a arroba está mais barata, como no Mato Grosso, como no Rondônia, e aí eles distribuem essa carne no Brasil todo, que é uma carne que eles estão comprando mais barata. Então, é importante também a gente começar, nós estamos realmente no mundo globalizado, olhar os outros estados, e a gente está caminhando para isso. Né? Recentemente a gente criou a União Nacional da Pecuária, a UNAPEC, e aí nós já temos 7 estados produtores brasileiros, que são associações de criadores desses estados, dentro da UNAPEC, para que a gente possa ter um diálogo maior e entender o que está acontecendo em cada estado, juntar todas essas informações e ter um direcionamento correto. Uma outra coisa que é muito flagrante, né? É a questão da falta de informação, a falta de transparência. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sempre fala nas análises aqui da Rural Business para os nossos assinantes, nos Estados Unidos você tem exatamente o número de bovinos confinados, você sabe quantos bovinos foram abatidos, de onde vieram esses bovinos, é tudo muito transparente, online. Aqui, a gente está ainda no caderno, anotando no caderno, são informações muito defasadas quando vem, e aí entra aquela história, né, um outro mito, né, escala de abate. Porque nós estamos, os frigoríficos, estamos com escala de abate para 9, 10 dias, a gente tem falado aqui. Mas e a escala de demanda? Quanto está tendo de demanda necessariamente? E aí? E a gente fala, escala de abate, nenhum frigorífico divulga, né, Guilherme? Eu acho que assim, a escala está cheia, primeira conversa, né? Porque às vezes ele está te dando para 10 dias, mas se você pressionar, ele consegue encaixar com um prazo antes disso.
E mais, ainda que ela esteja uma escala um pouco alongada, tem a oferta do produto para daqui esses dias que eles estão comunicando? Então também não adianta olhar só a escala de abate, o cenário é muito mais complexo, né? Então nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul entrando com uma seca um pouco fora de hora, nós estamos em setembro e agora que o pasto secou aqui. Então qual é o reflexo disso? A gente tem notado que a oferta dos animais diminuíram drasticamente e a arroba vem sinalizando está num cenário de alta. Não, até quando nós vamos ter esse cenário de alta? E a informação muito importante que infelizmente a gente não consegue ter nesse momento é a quantidade de animais confinados que vão começar a entrar agora em outubro e novembro. Então, como você disse, a gente não tem esses dados concretos, os produtores não informam isso, né, e a gente não consegue ter uma visão um pouco mais apurada do que vai acontecer nos próximos 30, 60 dias, que são esses animais oriundos de confinamento. Então, se a gente tivesse esse número de uma forma detalhada, talvez a gente pudesse planejar melhor. Então, acho que realmente é um ponto que a gente precisa adentrar, focar e ver como que a gente consegue, nos próximos anos, ter uma informação mais fidedigna para que a gente possa passar uma informação melhor para o produtor rural. Como é que você consegue, como presidente de uma entidade tão importante quanto a Acrisul, Associação dos Criadores, pegar, por exemplo, números de confinamento? Qual a triangulação que você tem que fazer? Com quem que você tem que falar? Já que não existe um único órgão específico para dar essa informação para você, ou para quem tiver interesse, imprensa, por exemplo, né, para divulgar, para quem que você tem que ligar? Olha, Karen, então, esse é um problema, porque assim, a gente tem que usar um pouco do nosso relacionamento, né? A gente sabe aonde estão alguns confinamentos sendo utilizados, e a gente tem que realmente fazer um trabalho braçal de ligar e perguntar, né? E aí tem que entender a capacidade estática, se ele vai fazer um giro ou 2 giros no confinamento. Então, demanda muito trabalho. Para cada confinamento você tem que entrar em contato. Tem que entrar em contato individualmente para poder fazer esse relatório de uma forma um pouco mais assertiva. Então, é algo que a gente poderia já ter sistematizado, né? E a gente, através, inclusive, desse diálogo que nós estamos tendo aqui, vamos buscar, né, de uma forma mais assertiva e que talvez que puder ser até obrigatória, porque é uma questão, inclusive, que envolve questões ambientais, né, porque o confinamento demanda uma grande quantidade de animais reunidos. Então, assim, talvez a nível de governo, a gente possa ter uma obrigatoriedade que vai facilitar a nossa vida para a gente poder fazer um planejamento. Onde é que está o gargalo nesse sucesso? E o que a Acrisul tem feito nesse sentido? Nós temos buscado realmente essa informação na fonte. Eu acho que é o melhor caminho, é a gente realmente fazer essa conexão com os produtores que estão fazendo confinamento, e aí a gente também tem um outro ponto que são o semi-confinamento. E aí é mais difícil da gente chegar, né, nas pessoas que estão fazendo semi-confinamento, porque esses números não são necessários você ter a licença ambiental, que é um canal que a gente consegue identificar onde que estão os confinamentos do estado, mas o semi-confinamento muitas vezes não necessita da parte ambiental e a gente não tem esse semi-confinamento cadastrado. Então é uma informação que a gente realmente tem que usar a nossa rede de contatos para ver qual o produtor que está fazendo semi-confinamento, quanto ele está, né, dando de ração para o seu animal e compilar todos esses dados de uma forma fabril para poder chegar no número correto. Qual a diferença de confinamento e semi-confinamento? Bom, confinamento, os animais ficam na área restrita, né, nas baias, e o semi-confinamento ele fica numa área maior, onde ele tem a pastagem, né, e tem o coxo onde ele vai receber o concentrado. Então, a diferença é em termos de espaço, né? O confinado ele vai receber o volumoso e o concentrado no coxo. E o semi-confinado ele vai receber o concentrado no coxo e vai ter a pastagem à sua disposição. Vamos falar de volume de gado, volume de rebanho. A gente tem 2 gráficos separados aqui, produzidos pela nossa equipe de pecuária de corte. Vamos colocar o primeiro, Roger, que fala do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA. É uma projeção, né, que eles sempre fazem essas projeções, e aí os estoques finais em milhões de cabeças. Nós temos, portanto, para 2025, para esse ano,
um estoque final de menos de 181 milhões de cabeças. Em relação a 2024, a queda prevista é de 3,2%. Se for comparar com 2021, de quase 194 milhões de cabeças, mais de 6% de retração. Este é o dado que a gente tem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é considerado o órgão máximo, né, em projeção aí para o agronegócio, em projeção de pecuária, de grãos, enfim, em todo o mundo. É o órgão mais respeitado do mundo e é o que é seguido, né, por todos os países. Pelo menos é o que a gente tem de informação mais confiável. Guilherme, diante desses dados, acho que cai por terra aquela história de que o Brasil tem mais boi do que gente, né? Então, Carmen, esse número me assusta, né? Eu acho que é algo impressionante a gente ver um número desse pela disparidade do número que nós temos sendo informado a nível Brasil. Do IBGE. Nós temos aí uma informação de 230 milhões de cabeças contra 180 do USDA. Exato. Então, são mais de 20%. E aí fica a nossa indagação, né? Quem está certo? Reflexo justamente daquilo que você acabou de falar, da falta de transparência do número de bovinos que tem em confinamentos, que tem nas fazendas, a gente não tem. Exatamente. E são números de extrema relevância para um planejamento de longo prazo, né? Nós estamos falando de mais de 20% de diferença de um rebanho de uma nação. De órgãos oficiais. Né? E aí vale talvez uma reflexão de como que a gente pode fazer um trabalho de realmente saber quem está certo. Qual é o caminho para a gente buscar uma base sólida? Quem que você acha que está certo? Difícil dizer com uma diferença tão grande. Eu confesso para você que eu não tinha essa informação e fica um alerta para que a gente possa ir atrás de uma base mais sólida para que a gente possa realmente ter uma informação mais próxima de quem está certo, né? Eu acho que a gente deve talvez começar um caminho nas agências sanitárias de cada estado para depois fazer uma compilação, possa ser um caminho importante, né? Ainda que possa ter alguma divergência, mas talvez seja um número mais próximo. A gente precisa se conectar mais individualmente com cada estado e aí compilar. Talvez porque cada estado tem o seu trabalho mais próximo da sua realidade. Então, eu acho que pode ser um caminho essas agências sanitárias de cada estado para a gente poder chegar num número mais próximo da realidade. Então, mas é algo que realmente nos assusta. Eu acho que esse nosso diálogo está pautando para a questão o quê? De informação. Então, já falamos alguns temas e todos eles a gente tem informações divergentes, né? Olha que interessante. Então, a gente precisa estar antenado nisso para que a gente possa buscar a informação mais assertiva. Eu acho que a percepção que fica, para quem está acompanhando a gente aqui, é que a pecuária, enquanto atividade, ela realmente precisa ser cada vez mais profissionalizada, né? Nós temos aí no setor de grãos, por exemplo, uma profissionalização muito grande e a pecuária ainda continua agindo ou atuando no século passado, né? De uma forma ainda rústica. E ela é mais difícil também Sim. de você oferir os dados, porque o ciclo da pecuária ele é muito mais longo, né? Então, você tem um ciclo aí de 2 a 3 anos numa propriedade e que aí você tem dificuldade para fazer a oferição da sua despesa, né, da sua margem, porque você tem, ao longo de 3 anos, muitas variáveis. No grão, não. Você tem ali 4 meses, então você consegue fazer o seu fechamento de conta melhor, você tem que esse estoque precisa ser vendido para poder entrar uma produção da safra seguinte, então você consegue realmente equalizar num período de curto espaço de tempo, mais fácil todos os números. E na pecuária isso realmente é mais difícil, então é um grande desafio. Ô Guilherme, o outro gráfico agora que eu prometi mostrar, nós mostramos aí o rebanho, projeção do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para o rebanho brasileiro, né? Os estoques finais ao 2025, em torno aí de 180 milhões de cabeças de gado. E a gente vai agora para Mato Grosso do Sul, nós estamos conversando com o presidente da Acrisul, vamos mostrar, portanto, aqui nós temos aí, claro, dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando num intervalo aí, né, de 21 anos, a progressão do rebanho bovino. Eu falei que é o quinto hoje, né? O quinto maior rebanho do Brasil,
já foi o terceiro, né? E nós estamos hoje, os dados mais recentes são do IBGE de 2023, mas aqui, 19, vamos colocar 19 milhões de cabeças para a gente arredondar? 19 milhões de cabeças em 21 anos, a perda de mais de 6 milhões de animais no rebanho bovino de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos aí uma escalada, né, uma redução bem acentuada. Pois bem, como é que você avalia a questão dos bovinos aqui em Mato Grosso do Sul, do nosso rebanho? Porque o próprio IBGE mostra aí uma redução drástica de mais de 6 milhões de cabeças nesses 21 anos. Carmen, esse dado é confiável. Realmente, o Mato Grosso do Sul reduziu o rebanho. E por que o Mato Grosso do Sul reduziu o rebanho? Porque nós tivemos a entrada aqui no estado de outras matrizes econômicas do agro, né? A celulose, hoje nós somos o principal estado em termos de celulose do Brasil, então nós temos mais de 2 milhões de hectares de áreas plantadas de eucalipto, né? E isso entrou aonde? Onde nós tínhamos pastagens para pecuária, né? Nós também agora estamos num processo da região sul do estado, né, um aumento significativo de cana-de-açúcar para abastecer as indústrias que aqui também vieram para o Mato Grosso do Sul nesses últimos 10 anos. O aumento da agricultura também em cima de pastagens, é verdade, muitas deterioradas, né? Nós tivemos aí uma conversão de mais de 3 milhões de hectares de pastagens para a agricultura, é algo considerável, e isso tudo refletiu nessa diminuição de rebanho. Porém, tem um outro dado que é importante, que embora nós tenhamos diminuído a quantidade de rebanho, nós mantivemos o volume de abate. Isso mostra o quê? A eficiência do produtor do Mato Grosso do Sul. Então, diminuímos rebanho, mas mantivemos a quantidade de volume de carne abatida. Nós temos também várias análises aqui na Rural Business, a gente mostrou que o valor da arroba não acompanhou sequer a inflação, né? Então, assim, por anos o produtor rural o produtor de gado, ele arcou com prejuízos muito grandes e os insumos encarecendo, dólar, e aí remando contra a maré. E aí, de repente, quando você tem uma alta no valor da arroba, na verdade não é alta, é uma recuperação, né, de prejuízo. Sim. E nesse meio tempo, muitos produtores resolveram, falaram, opa, não vou ficar perdendo dinheiro, vou arrendar ou vou partir para a agricultura. Você acredita que isso seja uma tendência ainda mais, por exemplo, agora, taxa de juros a 15%. Um outro termo que a gente coloca aqui na Rural Business, que é o boi Selic, né? Você não investir mais na pecuária como investia antes e você aplicar esse dinheiro, porque os juros estão rendendo muito. Você acredita que essa seja uma tendência aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, eu acho que a partir do momento que a gente tem um juros alto, realmente, o que a gente começou a enxergar? A gente tinha um preço de terra em ascensão. E aí a remuneração do capital investido numa propriedade rural, ela é baixa, né, comparado com uma taxa de juros de 15% ao ano. Então, a gente viu uma paralisação em termos de compra e venda de terras no Mato Grosso do Sul, né? Agora, ainda em relação a rebanho, o mercado está aquecido. Por quê? Na expectativa da gente ver a tão sonhada arroba de R$400. Né? Então, a gente espera que isso possa acontecer num curto prazo. Eu não sei se a gente vai ver uma arroba dessa ainda nesse ano, acho difícil, mas para 2026 acho possível. A gente vê os patamares de R$400. Então, aí sim a gente vê o mercado aquecido na expectativa de ter essa arroba de R$400. Eu acho que a gente tem esses dois parâmetros aí, em termos de gado magro e em termos de terra. Realmente, a valorização da terra ela deu uma estagnada porque a pessoa prefere ficar com o seu dinheiro aplicado no banco. E é curioso isso, né? Quando você fala do valor da terra, a gente, por exemplo, tem uma China, né, grande cliente dos frigoríficos brasileiros. A China tem grande extensão de terra, porém 40% da área territorial chinesa é composta por montanhas. Só 13%
do território da China é adequado para a agricultura, para atividades agrícolas. Coisa que no Brasil a gente tem aqui uma extensão territorial imensa, apenas menos de 8%, para ser exata, é direcionada à agricultura, e acho que cerca de 19% do território é para a pecuária. E aí nós temos uma elevadíssima produção, profissionais atuando com cada vez mais expertise nessa área, embora a pecuária ainda precise caminhar bastante, como você mesmo reconheceu, mas o valor da terra, né? O produtor brasileiro, ele tem noção do ouro que ele tem nas mãos? Eu acho que tem noção, Carmen, e aí você vê que aí entra a vocação. Né? Seria muito mais fácil hoje você ver o produtor vender a sua propriedade, que houve uma valorização importante nos últimos 10 anos, e ele poderia ter uma renda muito melhor, muito mais tranquilo, sem depender de tempo, das intempéries, e ficar no conforto da sua casa. Mas ele não quer fazer isso, ele quer produzir. Né? E essa é a vocação do brasileiro. Ele gosta do campo, ele gosta de ir lá, de ver a sua produção, de ver a planta crescer, de ver o boi engordar. Né? E é isso que é o brasileiro, é por isso que nós somos hoje referência no mundo, somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Né? Estamos aí na vanguarda mundial da agropecuária, porque o brasileiro é assim, ele prefere ficar com o seu dinheiro ali investido na sua propriedade, transferir, pensando nos seus filhos, nos seus netos, do que eu ter o dinheiro aplicado no banco. E é impressionante o quanto nós temos de desinformação, e essa é a missão da Rural Business, né, de todo dia levar informação profissional para os nossos assinantes, da questão da preservação ambiental. Né? Nós temos um código florestal bastante rígido, onde 63%, isso é comprovado por dados da NASA, Agência Espacial Americana, dados da Embrapa, 63% são preservados. E na pecuária é obrigado a fazer isso. Né? O produtor rural, o pecuarista que não preserva a sua área, ele é penalizado. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aí, como você falou, nós somos os maiores produtores, né, de carne bovina, exportadores do mundo, e temos que lutar diariamente contra essa falta de transparência de dados e, ao mesmo tempo, subsídio de outros países para os seus produtores. E aí vem aquela informação. A carne bovina é muito cara. Né? O consumidor brasileiro, que a gente mostrou aí, né, o mercado brasileiro é o maior mercado consumidor da carne bovina produzida aqui no Brasil, mas é muito cara. A carne brasileira é cara? De forma nenhuma. É uma das carnes mais baratas do mundo. Né? Eu não acho que a carne é cara. O que falta, na verdade, é poder de compra do brasileiro. Né? E aí não é só com a carne, não, porque um salário hoje de R$ 1.500 para ir no mercado, todo mundo vai no mercado e sabe o tanto que tudo está caro. E não é privilégio da carne bovina, não. É o poder de compra. Como melhorar isso? Né? E aí é um ponto importante que nós precisamos estar atentos, porque mais de 75% da nossa produção de carne ela é consumida no mercado interno. E aí sim, se a gente tiver uma diminuição do consumo interno, a gente pode ter algum problema em termos de preço. Então é um ponto que a gente tem que ficar muito atento. O poder de compra é importante, não só para a carne bovina, mas para todo o setor em si. Mas ela, em definitivo, ela tanto é barato que nós somos hoje o maior exportador. Todo mundo quer comprar a carne brasileira, porque além de qualidade, ela tem preço. Né? E aí, Carmen, entrando um pouquinho na questão ambiental que você falou agora há pouco, o Brasil é o que maior que preserva no mundo. E não há mais como desatrelar hoje produção de sustentabilidade. E todos nós, produtores, temos consciência disso, porque está sendo utilizado a nível global essa guerra mercadológica, a questão ambiental. São discursos de narrativas. E aí que muito nos entristece é ver brasileiro criticando o nosso próprio Brasil. Né? E aí a gente tem que ir lá, construir as narrativas verdadeiras, explicar para que a gente possa desconstruir uma narrativa absolutamente incoerente com a realidade. Nós temos aí obrigações por lei de preservação, né? Temos compromissos e somos extremamente penalizados, né, caso a gente
faça algo ilegal. O frigorífico não pode comprar boi de animal que é oriundo de fazenda que tem desmatamento ilegal. Né? Isso não acontece. Então, o produtor rural está muito ciente disso. A gente tem uma guerra mercadológica e meio ambiente e questão sanitária é prioridade para nós. Então, nós tivemos aí recentemente a liberação de vacinação de febre aftosa, o que fez com que o Brasil conquistasse novos mercados, que é de extrema importância. E o sistema sanitário brasileiro, hoje, ele é referência mundial. Então, sanidade e meio ambiente é algo que não se brinca e a gente tem que levar a sério. Uma outra coisa também que você tocou no assunto, febre aftosa, né? Quantas vezes aqui em análises da Rural Business de pecuária de corte, nós comprovamos por números de dados oficiais, órgãos oficiais de exportação, em anos, acho que se não me engano, 2005, que foi, né, embargo de frigoríficos para exportar, por conta da febre aftosa. E ao final daqueles anos, 2005, 2006, 2007, recorde de exportação. A carne ficou barata. E aí? E aí os compradores internacionais querem comprar produto bom e barato. Então era tudo que o Brasil tinha naquele momento. Né? Então é curioso isso, né? Mais uma narrativa, mais uma manipulação da informação. Exatamente. Né? Falar, vai baixar, foi embargado, não vai poder exportar. Não, ao final do ano era recorde de exportação de carne bovina. Eu gostaria de tratar de você justamente a questão do meio ambiente. Nós temos o Pantanal, em Mato Grosso do Sul, uma pecuária que está lá presente há mais de 200 anos. Nós vimos também muitos incêndios no Pantanal, ganhou manchetes internacionais. E aí, mais uma vez, o pecuarista foi apontado como o vilão. Ah lá, está queimando, está ateando fogo na propriedade e tudo mais. Qual é a verdade disso? Né? Qual é a história real da pecuária pantaneira? Para começar, é lamentável ouvir pessoas que não conhecem o Pantanal, nunca aqui estiveram, querendo debater um assunto que eles desconhecem por completo. Então, essas questões de Pantanal devem ser debatidas por conhecedores do Pantanal, pelos pantaneiros que ocupam a região há mais de 200 anos. A grande verdade é que esses incêndios foram reflexos de uma seca que sofremos no ano passado, muito grande, isso é verdade, o Pantanal enfrentou uma seca como há muito tempo não se via, e infelizmente de um fator que coloca o ser humano também dentro desse quadro, mas não é o produtor rural. Qual ser humano é esse que está lá no Pantanal, que muitas vezes foi responsável pelo fogo? Nós temos o Pantanal cortado por diversos rios, por diversas estradas, né? Então, muitas vezes, esse pescador ele vai e faz um fogo na beira do rio para fazer o seu churrasco, não apaga direito e aí começa a propagar um incêndio. Muitas vezes está passando um caminhão pela estrada, a pessoa joga a bituca do cigarro e ali começa um incêndio. Então, a gente pegar os focos de incêndio do Pantanal, muitos deles começaram pela beira de rio ou pela beira de estrada. Então, não foi o produtor rural que colocou de propósito aquele fogo. E aí eu vi um discurso da ministra Marina Silva, quando veio ao Mato Grosso do Sul, querendo atrelar os incêndios do Pantanal com desmate. Isso é um completo desconhecimento. Isso é aquela imagem que tem lá do norte, aonde eles usam o fogo para fazer o desmate. Aqui no Pantanal a gente não precisa do fogo para desmatar, até porque muitas áreas são campos abertos. Nós não estamos falando de vegetação igual a gente tem lá no norte, né, que precisa realmente acabar com toda aquela madeira que a hora que você derruba você tem que queimar. Aqui não existe isso, né? Não existe abertura de área ou substituição de pastagem através do fogo. Então é um completo desconhecimento do nosso bioma e da nossa realidade. E aí são dados, a gente precisa trabalhar com dados e não narrativas. E quais são os dados que nós temos? Nós temos que o Pantanal tem 86% do seu bioma preservado. Que bioma tem isso e que país tem isso? Nenhum. Isso com a atividade da pecuária sendo desenvolvida há mais de 200 anos, como eu já falei. E é o produtor que ajuda a apagar esse fogo, porque também o fogo, muitas vezes, pode vir através de descargas elétricas, é verdade.
E quem que chega primeiro ali para apagar aquele incêndio? É o produtor rural, que está lá na sua propriedade, que tem trator, que tem grade, que tem funcionário, né? Muitas vezes um acesso extremamente difícil até para o bombeiro chegar. Então o produtor, na verdade, ele ajuda a preservar o Pantanal. E é isso que a gente precisa divulgar, né? E recentemente tivemos a aprovação da Lei do Pantanal aqui no estado, uma lei construída com muito diálogo, né, com a parte ambiental, com a ONG, com ONGs, com o setor produtivo, com o governo do estado, e a gente fez uma lei muito robusta, né, com um binômio preservação, né, com a parte econômica também, porque tem que ter os dois. Outro dado importante, que são os estudos realizados, nós tivemos as queimadas nas áreas onde não tem produção pecuária. Os focos foram muito maiores, mais de 70% do Pantanal houve a queima onde não tem a exploração da atividade pecuária. Aí entra aquele conceito do boi bombeiro? Exatamente, porque o capim, se você não consome, ele vira uma macega, o fogo se alastra incontrolavelmente, né? Então é importante você ter o boi consumindo aquele capim. Aonde você não tem o boi, você não tem o produtor rural que tem o equipamento para chegar, para gradear, para fazer um acero. Então você não consegue controlar o fogo. Então os números estão aí para serem demonstrados. Aonde existe a exploração econômica, o fogo atingiu muito menos da onde não tem, né? Então são números importantes, a gente precisa debater com números e não com ideologias. Então essa é o que a gente vem discutindo, é o nosso compromisso, né? Não adianta a gente debater sem a gente não ter a parte técnica, não ter os números para que a gente possa chegar num diálogo de alto nível. Então esse é o nosso grande desafio e que a gente possa fazer uma defesa enérgica do nosso Pantanal, né? A nível Brasil e a nível mundial, né? E não ouvir algumas narrativas ideológicas que acabam atrapalhando todo o nosso sistema de produção. A lei do Pantanal, ela beneficia o produtor rural? Em que sentido, especificamente? Olha, ela trouxe, inclusive, o PSA, né, que é o Programa de Serviço Ambiental. Então, aquele produtor que preserva, que tem a sua propriedade sendo tocada nos limites da lei, ele tem um benefício que o governo do estado está propondo de uma remuneração pelo seu excedente florestal, né? Então tem um arcabouço jurídico e técnico que prevê esse pagamento pelos serviços ambientais. Eu acho que é muito importante isso, porque não basta querer a preservação, né? Então, que o produtor rural também tem que ser remunerado por estar fazendo essa preservação. Então, só tem custo, né? São custos elevados. A produção no Pantanal, você precisa de 3 hectares para um animal, em média, né? Então, é uma produção extensiva, é uma produção que demanda mais tempo. O custo, né, para você chegar no Pantanal, às vezes tem que andar de carro 150 quilômetros de estrada de chão, tem área que você só chega de barco. Então, querem preservar? Vamos preservar, é importante preservar. E o excedente dessa preservação obrigatória, vamos pagar por ela? Então, acho que esse é o grande norte que nós temos pela frente. Se queremos a preservação, precisamos pagar esses produtores que compraram a sua terra, investiram nela, né? E a gente tem que ter esse olhar também para que a gente possa ter o Pantanal cada vez mais preservado, né? Eu acho que os números mostram que o produtor é o primeiro interessado nessa preservação e que a gente possa ter isso por mais 200, 300 anos pela frente. Uma outra questão também, que um grande desafio, né, para o produtor sul-mato-grossense, é a lei, foi sancionada a lei que amplia o prazo para regularizar fazendas em faixa de fronteira. Mato Grosso do Sul, né, estado aí que está localizado no Brasil, que faz fronteira, né, com Paraguai, Bolívia, enfim, e nós temos... foi publicado no Diário Oficial agora, 15 de setembro, que foi prorrogado por mais 5 anos para que os proprietários rurais peçam a ratificação de registros de imóveis em faixa de fronteira. O que iria acontecer? Se não regularizasse essa propriedade, 150 quilômetros para dentro da fronteira para dentro do Brasil, perderiam essas terras. Nós estamos falando de 32 mil fazendas de Mato Grosso do Sul que ficam nessa faixa de fronteira. E a maior dificuldade é justamente fechar essa cadeia dominial junto aos cartórios de registros de imóveis. Nós estamos falando de 13 milhões de hectares, Guilherme. É uma coisa impressionante. Quer dizer, qual a maior dificuldade desse produtor para justamente
ter sido necessário aí ampliar por mais 5 anos esse prazo? O que ele tem que fazer para provar que aquela propriedade é dele? Bom, acho que o grande problema que nós estávamos tendo, e aí não só Mato Grosso do Sul, porque toda a área de fronteira do Brasil, né? Então todos os estados que fazem fronteira com outros países precisariam fazer a sua ratificação. E ainda bem que nós conseguimos esse novo prazo de 5 anos. Foi muita pressão, né? Foi muita pressão, um trabalho brilhante também da CNA, que atuou no Congresso Nacional para que a gente pudesse ter esse aumento de prazo. Aqui do nosso estado também tivemos a senadora Tereza Cristina, que trabalhou também fortemente nesse sentido. E nós iríamos ter um grande problema, porque os cartórios não estavam dando conta da demanda para poder entregar esses documentos com a cadeia dominial de todas as propriedades que estavam fazendo os seus pedidos no cartório. Então, realmente não ia dar conta, e aí nós íamos ficar num limbo, né, que poderíamos, se a lei fosse levada a cabo, esses títulos seriam cancelados e voltava para o Estado, né, para o governo brasileiro, que aí poderia destinar da forma com que bem lhe coubesse, né? Então, era um perigo iminente. Ainda bem que nós pudemos aprovar isso, essa renovação de prazo de 5 anos no Congresso, para que a gente possa fazer todo esse trabalho junto aos cartórios e a regularização necessária. Mas não é porque nós conseguimos esses 5 anos que nós vamos ficar inertes. É importante que o produtor continue esse processo, para que não espere que daqui 4 anos e 11 meses vá buscar no cartório esses documentos. E aí, deixar tudo para que na verdade, Carmen, acabou acontecendo. A gente esqueceu que essa lei, na verdade, tinha sido aprovada em 2015, e aí o tempo passou e chegou e muitos produtores não tinham feito. Então, é importante desse novo prazo que fique o alerta para que a gente continue esse processo que já estávamos em encaminhamento, de conseguir, de pedir no cartório e de realmente fazer essa ratificação para que chegue no final do 5º ano, todo mundo esteja já documentado, para que ninguém possa ter esse problema, porque aqueles que não fizerem realmente vão ter um problema muito sério. É importante atentar para o fato de que aqueles que não conseguirem comprovar o registro dominial, a cadeia dominial, né, de onde veio aquela propriedade, quem eram os proprietários, quem eram os donos, e até chegar ao produtor rural atual, pode perder essa propriedade. Aí nós estamos falando de terras produtivas, de terras valiosíssimas. E essa propriedade vai para o Estado brasileiro. E aí? O que vai acontecer? Então, realmente... Ou vai para a reforma agrária ou vai para índio. Então, o produtor tem que ficar atento. Tem um outro ponto que ainda precisa ser resolvido, porque são áreas, as áreas maiores de 2.000 hectares, elas precisam da ratificação do Congresso Nacional. E de que forma isso vai ser feito? Então, essa resposta ainda não está na mesa. A gente precisa continuar o trabalho das entidades de classe para que a gente possa regulamentar, né, todo esse processo. Também era uma grande dúvida, né? Então, as pessoas às vezes têm a cadeia dominial pronta, mas precisaria fazer esse protocolo no Congresso para o Congresso validar. Então, é um tema que ainda vai demandar discussão para que a gente, lá na frente, entenda o que vai precisar ser feito. O produtor rural tem pouco trabalho para fazer, né? Ele quase não tem nada para fazer todo dia, e além de tudo tem todos esses trâmites, essas muralhas burocráticas para enfrentar. E por isso, Carmen, a importância da valorização das instituições, das entidades de classe. Então, porque o produtor rural é mais difícil fazer isso sozinho. Então, fica o nosso pedido para que valorize a sua entidade do qual você pertence, seja ele um sindicato, seja ele uma entidade de classe representativa, porque nós só temos representatividade se a gente tiver os nossos afiliados, né? Então, poucos afiliados, fica mais difícil a gente ter uma voz maior. Então, que a gente tenha as entidades robustas, sólidas, para que a gente possa, de uma forma coerente, fazer os pleitos necessários em proteção do produtor. A Crisul tem 600 afiliados? Estamos com 600 associados. E desses 600, quantos você acredita que estejam inseridos aí nesse contexto de cadeia dominial? E o que a Crisul, o departamento jurídico de vocês, pode oferecer para o produtor que está nessa situação? Nós temos mais de 40% dos associados inseridos dentro da faixa de fronteira
e o departamento jurídico da entidade está à disposição para dar todos os encaminhamentos. Nós temos contatos hoje por WhatsApp com todos os nossos associados, então nós já informamos que o nosso setor jurídico está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. E isso eu imagino que esteja sendo repetido em todos os estados fronteiriços, Com né? certeza. A organização. E vocês têm contato com outras entidades, a situação de outros estados também? Vocês trocam ideias? Vocês se organizam para aumentar ainda essa força? Estamos fazendo isso de uma forma cada vez melhor através da UNAPEC. Nós temos contatos diretos com a Acrimate, com a Associação dos Produtores do Rondônia, Acripará, Tocantins, né, São Paulo, Sociedade Rural do Paraná. Então, são entidades que estão participando da UNAPEC. Isso tem facilitado muito o nosso diálogo e um direcionamento único desses estados que têm essas entidades participando. Vamos falar de uma outra questão muito sensível no Brasil e que também é usada como narrativa lá fora, que é a questão indígena, né? Nós temos propriedades rurais em Mato Grosso do Sul, em áreas indígenas, e, curiosamente, a gente sempre teve um relacionamento tranquilo com proprietários rurais e comunidades indígenas, né? Vivendo ali, convivendo em harmonia, com respeito mútuo, construindo uma cultura, né, de parcerias, enfim. E, de repente, de uns tempos para cá, uma inflamação nessa questão indígena. Que não se vê uma solução de curto prazo. O marco temporal sendo discutido, né, agora no STF, como a Acrisul lida com essa situação e quantos dos associados de vocês enfrentam problemas graves nessa questão, inclusive de perda de propriedade, queima de propriedade, chegando inclusive a mortes, né? Nós tivemos casos aí dramáticos de ambos os lados. Como vocês lidam com essa questão? Esse é um tema muito importante e que, infelizmente, a gente não consegue enxergar o fim disso, né, cara? É a hora que a gente acha que nós vamos ter um marco legal, que nós vamos ter segurança jurídica, vem o STF e coloca uma pá de cal nisso, colocando todo mundo ainda sem saber o que vai acontecer. Estamos aguardando a definição do STF para que a gente possa entender qual que vai ser o futuro em relação a esse tema. Acho que o Congresso fez um trabalho importante, porque a gente precisa ter um marco legal. Porque senão nós não vamos ter segurança jurídica nunca, né? E a gente viu os conflitos aumentarem, né? Eu acho que o Brasil tem uma área muito extensa já destinada aos povos originários e a gente precisa saber que tamanho isso vai parar, né? Porque senão é uma luta inglória, sem fim, né? E hoje... Se não me engano, acho que são 14% ou 15% do território brasileiro destinados a terras indígenas. Já reservados à terra indígena. E nós temos, né, menos de 8% do território brasileiro para a agricultura. Exatamente. E aí, se você pega a população indígena versus a quantidade de território que eles têm, é algo muito grande. Mas tudo bem. Se o governo entende que é necessário mais reserva, não tem problema nenhum. O que a gente defende é que precisa pagar aquele produtor que adquiriu a sua propriedade de uma forma pacífica, legal, né? E ele não pode sair para deixar para a população indígena sem receber a sua remuneração. Então, esse é um ponto muito importante, que a legislação avançou muito nesse sentido. Nós tivemos um caso, né, em Antônio Nós tivemos João, o caso emblemático. no interior aqui de Mato Grosso do Sul. O governo do estado trabalhou firmemente junto com a nossa Federação de Agricultura aqui do Mato Grosso do Sul, a FAMASUL, para que a gente tivesse o primeiro caso de acordo do Brasil, né, com o pagamento aos produtores proprietários dessa terra, para que os indígenas, então, pudessem tomar posse dessa área. Mas é um litígio que demorou muitos anos, acho que Foram quase 20 anos de litígio, e que a gente espera isso, que a gente possa, através de um consenso, respeitando ambas as partes, né, os produtores, os povos originários, mas que ninguém saia no prejuízo. Acho que esse é um ponto crucial dessa história toda e que a gente espera que o STF decida aí da melhor maneira possível para todos os lados, principalmente não cometendo qualquer tipo de injustiça.
Qual é o maior desafio do pecuarista hoje, Guilherme, na sua avaliação? Do Brasil, hoje, para enfrentar? Porque é uma atividade ancestral, uma atividade de séculos aqui no Brasil. Nós somos, como você bem colocou, e a gente sempre reprisa aqui, ressalta na Rural Business, o maior produtor de carne bovina, né, do mundo. Nós temos uma pecuária consolidada, porém ainda muito desinformada. Qual é o maior desafio? Olha, eu vou colocar um tripé nesse desafio, né? Acho que o desafio sanitário nós temos que estar muito atento. O desafio ambiental, que é a desconstrução dessas narrativas, a gente precisa começar a falar um pouco fora da nossa bolha, porque a gente comunica entre nós mesmos, entre produtores, e a gente precisa comunicar para a sociedade, né, a urbana, que não conhece muitas vezes o campo, não domina o assunto, e ela é dominada por narrativas. Então, na parte ambiental, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, né? E o desafio de preço, né? A gente, infelizmente, não temos essa previsibilidade de preço. A gente precisa começar a aprender a trabalhar um pouco mais na B3, né, travando preços na bolsa. É um instrumento que está aí para o produtor, mas muitos ainda não usam, né? E eu acho que o preço, né, eu acho que é muito volátil ainda, né? Veja bem, há 40 dias atrás, tivemos aí, por conta de uma notícia, uma desvalorização de mais de 10%. E muito produtor, ele não consegue deixar de abater até o preço melhorar. Né? Ele tem conta para pagar, ele vive daquilo, ele tem boleto, ele tem escola, né? Tem plano de saúde. Então, ele, infelizmente, às vezes, ele é obrigado a aceitar isso para poder pagar suas contas. Então, acho que o preço, se a gente pudesse ter uma formação de preço previsível, eu acho que é o que eu desejo para a nossa pecuária. E é curioso, porque a atividade pecuária deve ser uma das únicas, se não a única, em que quem vende não faz o preço, né? Exatamente. Isso, eu quero um dia ainda poder ver algo diferente, né? Que a gente possa colocar preço no nosso produto e não quem compra colocar preço no nosso gado. E o que precisa para mudar isso? Precisa de uma união cada vez maior, uma estruturação das entidades de classe, a gente precisa de estudos de como que a gente pode realmente colocar isso numa métrica, né, de custo, de ganho, para que a gente possa ter pelo menos o piso desse preço. Né? Hoje a gente não tem nem isso, né? Então às vezes o produtor tem que vender o seu animal onde o preço de custo está maior do que o preço de venda. Então a gente precisa começar a discutir esse assunto. Acho que a gente tem poucas discussões, muita gente, nós não estamos sentando na mesa para discutir exatamente isso. É possível a gente criar uma métrica para que a gente possa ter o preço do nosso animal sendo colocado por nós mesmos e não pela indústria? Não é uma questão de lobby também, Guilherme? Eu digo pelo seguinte, você me passou uns números antes da gente começar o nosso bate-papo, são 500 plantas frigoríficas em operação no Brasil, dessas 50 estão habilitadas a exportar. Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, né? Nós temos, portanto, esses são números que você passou, nós temos, portanto, 10% exportando para os Estados Unidos. Mas nós temos a exportação na mão de grandes empresas frigoríficas, né? JBS, Marfrig, Minerva, que são as grandes, os mega frigoríficos do mercado. Eles fazem muito lobby, né? Eles estão na mídia, estão fazendo propaganda, estão divulgando, vou repetir aqui, os analistas de mercado. A JBS tem um grande canal, que é o Canal Rural, faz parte da holding JF, vou refrisar aqui, coisa que muita gente não sabe, ou seja, ela direciona a informação de acordo com o que é importante para a JBS. Né? O valor da arroba, o preço do milho, né? Que é um insumo primordial para confinamento, por exemplo, para ração animal. E aí, o lobby dos produtores rurais. Quer dizer, como vocês estão... Você falou, precisa se organizar e tal, mas em que ponto que a gente está hoje dessa organização? A gente pode vislumbrar em quanto tempo, onde está esse maior gargalo aí para fazer um lobby mesmo, para tomar conta dos veículos de imprensa, para fazer propaganda, para mostrar como é que está isso? Eu acho que está muito ruim. Porque hoje o produtor, infelizmente, ele não quer contribuir nem com um salário mínimo para a sua entidade.
Às vezes ele contribui, mas ele gostaria de não contribuir. A contragosto. Então a gente precisa fazer esse trabalho para os produtores, demonstrar a importância dessa contribuição, né? Então a gente, infelizmente, nós não somos ainda uma cadeia organizada nesse sentido, né? A pecuária ela precisa evoluir muito nisso, porque as entidades precisam ter recursos, né, para poder investir na propaganda, para poder investir nessa comunicação com o mundo, com a população urbana. A gente precisa melhorar isso, né? E aí eu acho que a gente só melhora isso com instituições fortes, né? Então e a instituição forte ela precisa de associado, precisa de dinheiro, porque sem dinheiro ela não consegue trabalhar, né? Então a gente precisa trabalhar isso cada vez mais para que o produtor tenha essa consciência. As entidades têm que ser transparentes, né, nesse trabalho também a ser desenvolvidos, para que realmente o produtor tenha confiança de fazer a sua contribuição e saber que está contribuindo para algo que vai, no final da história, voltar em benefício para ele mesmo. Eu acho que, vou dar uma opinião aqui pessoal, eu vejo, por exemplo, a Expo Grande, que é a feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que existe há 85 anos, né? Vamos para 86 anos de Expo Grande ano que vem. Ano que vem, que é promovida pela Acrisul, no Parque de Exposições da Acrisul, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. É considerada uma das 10 maiores feiras agropecuárias do Brasil. E, assim, os números sempre são bastante grandiosos. Leilão de gado, de elite, negócios que são fechados e tudo mais. É um mercado bastante pujante, mas, ao mesmo tempo, cria na cabeça da pessoa comum, que está longe da pecuária, que não conhece a realidade desse mercado, poxa, esse pessoal está ganhando muito dinheiro, eles estão reclamando de barriga cheia, olha lá, produtor rural, só anda de caminhonete, né? E aí, onde está o gargalo nessa comunicação? Repito, uma Expo Grande, por exemplo, anuncia recordes de negócios e tal, mostra ali a pujança da pecuária, mas, ao mesmo tempo, o produtor está reclamando do preço da arroba. Como é que fica na cabeça do brasileiro comum, que está distante desse mercado? Ele precisa entender do mercado, né? Igual a gente vê a arroba cair de 320 para 290, aí anuncia-se que o preço está caindo, né, nas mídias, e o consumidor não vê chegar essa queda de preço e começa a reclamar. E aí ele acha que é culpa do produtor, a culpa é da indústria. Porque quem ficou com essa margem foi a indústria, né? Então, quando a arroba cai, a indústria não repassa. Quando a arroba sobe, a indústria repassa. Então, assim, se o consumidor precisa reclamar com quem está vendendo essa carne para o mercado. E quem vende para o mercado não é o produtor, né? Esse é o primeiro ponto que ele precisa ter essa visão. Segundo, os números chamam a atenção, mas é porque o nosso produto ele é um produto de valor agregado, né? Então, aí nós temos números expressivos. Então, não importa quanto é o movimento, mas quanto sobrou do movimento, né? E aí é a mesma conta. Ele tem que entender o seguinte, que nós temos os nossos custos, nós vamos auferir o nosso resultado no final, que hoje está pequeno. A mesma coisa na casa dele, ele recebe o seu salário, tem suas despesas, quanto está sobrando para ele. Ele tem que olhar quanto sobra, não quanto movimento. É isso que a gente precisa, mais uma vez, comunicar melhor. Ô Guilherme, o produtor, o pecuarista sul-mato-grossense, ele consegue acompanhar, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Austrália, grandes players ali de mercado. Nós temos os Estados Unidos com queda no rebanho bovino também, né? Brasil também reduzindo. Ele consegue entender a importância de se acompanhar esse tipo de informação, que aqui na Rural Business, todos os dias, as análises de mercado profissionais levam essa informação para o produtor rural. Você consegue perceber isso, que em que nível o produtor está bem informado nesse sentido? Mercado internacional. Acho que são poucos bem informados. É um trabalho também que é preciso ser feito, né, do produtor se informar melhor. Nós temos só o topo da nossa pirâmide dos produtores antenados a essa questão de comércio mundial, o que está acontecendo nos Estados Unidos, qual é o preço da arroba nos Estados Unidos, no nosso vizinho Paraguai, né? Não são todos que
que têm essa noção e esse conhecimento. E aí sim é importante a gente estar antenado, porque vai influenciar na nossa exportação, né, que acaba regulando um pouco o preço para nós hoje. Apesar de a gente exportar 20%, a exportação tem sustentado e dado uma margem grande para os frigoríficos e muitas vezes eles conseguem até pagar um pouco mais para o produtor por conta desses resultados que eles estão tendo na exportação, que são resultados expressivos. E aí a gente vê os Estados Unidos com o menor rebanho da história. Né? Por isso que os Estados Unidos aumentou a compra de carne não só do Brasil, mas de outros países, né? Porque ele não está tendo a carne lá. A carne está cara para o consumidor americano, tem gerado inflação. Então, os Estados Unidos querem comprar uma carne barata, e aí entra a carne do Brasil. Né? Mas nós precisamos mudar esse cenário, nós temos que vender carne boa, que a gente já tem, com preço bom. Valor agregado, né? Exatamente. Guilherme, para a gente caminhar para o final, você foi reeleito, né, para mais 3 anos como presidente da ACRISU, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. Qual é o desafio da entidade e você, pessoalmente, para esse próximo triênio? Bom, o desafio é o fortalecimento, né, da pecuária do sul-mato-grossense como um todo, é o fortalecimento da Expo Grande. Nós tínhamos há 3 anos atrás uma Expo Grande com faturamento de 120 milhões, fomos para a casa de 640 milhões, eu acho que a sociedade inteira ganha com isso, né? É uma feira agropecuária robusta e aí é um momento oportuno da gente também mostrar o trabalho que é feito pelo homem do campo. A gente tem atividades com as crianças, na parte educacional, mais de 50 mil crianças passaram na Expo Grande, na fazendinha, onde a gente, além de ter pequenos animais, a gente tem todo um trabalho educacional de extrema importância, né? Então, o fortalecimento da Expo Grande é um mote nosso e o fortalecimento das relações institucionais, né, com o Poder Executivo, Poder Legislativo. Acho que a entidade tem que realmente fazer essa comunicação, levar as dores do produtor, né? Então, é a junção de todos os problemas para que a gente seja essa voz junto aos outros órgãos, da gente poder fazer as melhorias necessárias. Então, o fortalecimento, né, desse diálogo é de extrema importância. E continuar esse trabalho que a gente vem fazendo, de aumentar o nosso número de associados para que a gente possa ter uma representatividade cada vez maior. Qual é o percentual de representatividade que a ACRISU tem junto aos pecuaristas de Mato Grosso do Sul? Vocês estão com 600 associados hoje. Isso corresponde a quantos por cento do número total de pecuaristas? Olha, Carmen, eu acho que esse número, assim, talvez a importância dele seja mais pela quantidade de animais que nós temos embaixo dele. Então, se a gente comparar produtores do Mato Grosso do Sul com os nossos associados, é um número pequeno. Né? Mas a hora que a gente olha em termos de rebanho, nós estamos falando aí mais de 25% do rebanho do Mato Grosso do Sul. Falta conquistar 75%, então. Se a gente passar dos 50% já está bom. Mas realmente temos produtores importantes, de vanguarda. Eu acho que a ACRISU também tem todo um trabalho que, embora a gente tenha 600 associados, nós fazemos a representação da pecuária do Estado. Também a gente procura falar por aqueles que não, porventura ou outra, não são nossos associados, mas a gente entende que a gente tem que representar a pecuária como um todo. Nós não estamos representando os nossos 600 associados. É verdade que eles não nos dão força, né, para isso, mas a gente representa todos os outros não associados também em prol da pecuária, em prol de todos os problemas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, e é isso que a gente espera levar, essa voz do produtor rural do Mato Grosso do Sul. Qual o benefício do pecuarista que se torna associado da ACRISU? O que ele ganha com isso? Nós temos diversos benefícios ao longo da nossa estrutura, né? A gente promove eventos dentro do nosso parque de exposição, tudo que acontece lá dentro, a gente busca uma remuneração diferenciada para o nosso produtor. A gente tem circuito de palestras específicas, levando conhecimento para os nossos associados, e ao longo do ano a gente desenvolve uma série de atividades exclusivas para os associados da ACRISU. Então, a gente está sempre buscando alternativas para que a gente possa levar conhecimento e melhorar a produtividade, melhorar a renda dos nossos associados. E produtor de qualquer tamanho de propriedade, de qualquer volume de rebanho, como é que é isso? Qualquer tamanho, basta
ter a sua inscrição estadual, ter a sua propriedade, e é muito bem-vindo na nossa associação. Guilherme, para a gente encerrar mesmo, o nome do nosso podcast é Rural Pode. E aí eu gostaria de saber de você o que o rural não pode. Uma boa pergunta, né? É uma pergunta e tanto. O rural não pode, principalmente hoje em dia, fazer as coisas erradas. Não pode ter desmate ilegal, né? Não pode deixar de cumprir com as suas vacinações, olhar pelo bem-estar animal, né? Então, eu acho que o rural não pode exatamente isso, fazer algo com que com certeza vai prejudicar. E aí não só aquele indivíduo, mas acaba prejudicando toda a sociedade, né? Nós não temos mais espaço no mundo atual de cometer algo que é ilícito, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Porque muitas vezes, e a gente também precisa começar a caminhar nesse sentido, ele não tem um ilícito que ocorreu por falta de dolo. O que a gente tem visto? Às vezes a pessoa tem uma autorização para fazer algo na sua propriedade para 200 hectares. Mas vai lá, o operador do trator acaba fazendo em 201, 202, e aí aquele 1 ou 2 hectares acaba por prejudicar todo o trabalho. Então, assim, a gente precisa também ter um pouco de maleabilidade nesse sentido, de entender o que é feito com dolo, o que é feito sem dolo, né, para que a gente possa ter uma construção aí mais robusta na parte sanitária, na parte ambiental. Enfim, eu acho que é esse caminho que a gente tem que buscar, porque a gente sofre, né, todos os dias. Né? Todos os dias a gente tem que desconstruir narrativas, então a gente precisa estar atento dentro do nosso próprio negócio para não fazer absolutamente nada errado. Guilherme, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Rural Pod, e é a nossa missão, né, justamente levar essa informação, esclarecer para as pessoas que ainda não conhecem essa realidade da pecuária brasileira, da pecuária sul-mato-grossense, a importância desse trabalho e os desafios, né, que uma entidade como a Acrisul enfrenta todos os dias. E a gente está aqui na Rural Business para esclarecer e levar esse tipo de informação para você. Qual é a importância que você vê num trabalho como feito pela Rural Business de informação profissional? De extrema importância, né? Porque tudo que nós falamos aqui são baseados em números, em informações que o produtor precisa ter cada vez mais. E vocês têm feito um trabalho excelente, né, para que a gente possa receber essas informações. Então fica, na verdade, o meu agradecimento por todo o trabalho que vocês vêm fazendo, de extrema relevância, né, para o agronegócio brasileiro, que possa continuar por muitos e muitos anos, cada vez mais sólido, né? Então, parabéns para vocês exercerem esse trabalho, meu muito obrigado pelo espaço no dia de hoje. Está sempre aberto. Obrigada, Obrigado. Guilherme. E a gente volta, então, num próximo Rural Pod com mais informação para você. Até lá!